Olá pessoal, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para quem vai ouvir esta mensagem. Queria dizer para vocês, como já falei no vídeo anterior, que o Senhor vem falando comigo de uma maneira sobrenatural. Eu venho pedindo para o Senhor falar o meu coração, tudo aquilo que não serve mais na minha vida, que eu venha ter uma consciência cristã. Então o Senhor, Ele vem falando ao meu coração. Então essa palavra que eu vou passar para vocês hoje, ela segue no livro de Josué, porque é uma palavra que condiz muito com a obediência, a fé e também as nossas decisões, que através de um coração generoso, disposto a entender o que o Senhor tem tentado falar aos corações dos cristãos, que alguns estão dormindo, outros estão desavisados e outros se encontram com a sua fé morna ou até mesmo entristecidos por circunstâncias que depositaram muita fé no homem. Então eu quero orar sobre essa situação que o Senhor vem mostrando para nós nas suas palavras, que são verdadeiras e são as únicas que nós sabemos que através da verdade vem trazendo para nós um movimento de consciência cristã, que a gente venha buscar o refúgio nos braços do Pai, porque pelas nossas próprias forças nós sabemos que fracassamos, porque, como diz na palavra, a luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra toda a potestade e principados nas legiões celestiais. Amém? Pai querido, poderoso Deus, Senhor, é no nome de Jesus, Senhor, que eu entro em oração. Senhor, Tu sabes da Tua vontade, Tu sabes que o Senhor é bom o tempo todo, que o Senhor não é homem para que minta, e muito menos filho do homem para que se arrependa. Senhor, em cima dessa palavra de Josué, do livro 2, do versículo do 1 ao 21, do 6 ao versículo 22 ao 25, vem nos falando muito, Senhor, sobre, Senhor, a invasão de Jericó pelos espias, Senhor. Onde ali, Senhor, existe alguma controvérsia de valores, Pai, mas Tu, Senhor, o capacita e usa as pessoas que estejam sempre com o coração disposto, Pai, a ser obediente. Pai querido, sabemos, Pai, que aquele, Pai, que está fora dos Teus caminhos é levado à morte eterna. E sabemos, Senhor, que o Senhor é o único que tem poder de nos auxiliar a entender e compreender, Pai, o lodaçal da trama do pecado que muitas vezes rodeia as nossas vidas, Pai, levando-nos a trevas espirituais. Pai querido, poderoso, gratidão por essa palavra, Senhor, uma palavra que fala muito aos nossos corações, que venhamos, Pai, em si, ter a maturidade espiritual, Pai, buscando através da Tua palavra o arrependimento dos nossos pecados, reconhecendo o Senhor como nosso remidor, um Deus poderoso, santos dos santos, o único que pode fazer intervir por nós nas questões, nas situações e nas causas impossíveis. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Na palavra de Josué 2, do versículo 1 ao 22, ao 21, ele nos fala que, dentro do contexto, Josué envia 2 espias à cidade de Jericó. Então, o Senhor orientou a Josué, a enviar os 2 espias na cidade de Jericó, e todos foram secretamente. Mas o que ninguém esperava é que eles fossem acolhidos por uma mulher chamada Raabe, uma prostituta. Como dizemos que a Raabe, uma mulher prostituta, teve a capacidade, sabedoria ou discernimento de abrigar ali, além de uma prostituta, traidora do seu povo, identificar aqueles homens judeus como espião, é onde a sua obrigação era entregá-los ao rei de Jericó, o que fatalmente teria sido levado os 2 à morte, e com certeza cairia como um debalde de água fria sobre o ânimo dos israelitas na conquista de Canaã. Na palavra nos fala aqui, como podemos admirar uma mulher assim? Você gosta de traidores?
O que você sente quando se lembra de Joaquim, Silvério dos Reis, o traidor do nosso herói Tiradentes? O que você pensa de Judas, que traiu Jesus com um beijo? E se as pessoas não gostam de traidores, porque admiram a Raabe, a prostituta? Na verdade, nós admiramos a Raabe porque vemos na sua história um poder e amor de Deus. E Ele pode fazer e transformar as nossas vidas. Numa vida de imperfeição, de idolatria, onde adoravam santos, imagens, prendiam velas, faziam sacrifícios de crianças a um rei, a um Deus, né? Assim por dizer, criado por um homem, uma estátua. Como pode ser que uma mulher que, mesmo que ainda esteja atolada nesse todo lamaçal de pecado e rodeado de trevas espirituais, porque uma prostituta, ela lamentavelmente não faz amor, ela vende o corpo dela para fazer as coisas que são pagas para que sejam feitas, e o templo sagrado do Espírito Santo termina sendo violado, e ali cada relação sexual que ela mantém é um demônio espiritual que ela vai concedendo para a vida dela. Glória a Deus. Mas sabemos que, aleluia Jesus, perdão, sabemos que o Senhor não esquece de nenhum dos seus filhos, e o Senhor conhece o coração, e então essa moça, a Raabe, a prostituta, mesmo que ela estivesse no fundo do lodo, no lamaçal de um pecado, os braços do Senhor lograram chegar até ela. Ela foi alcançada por Deus como que uma mulher nascida pagã, criada numa nação pagã, adoradora de falsos deuses, costumes e práticas pecaminosas, onde levava sacrifício de crianças e de animais, podiam reconhecer um Deus verdadeiro. Então, aqui na palavra nos fala que ela não foi visitada por nenhum profeta de Deus, não recebeu nenhuma mensagem escrita ou falada, contudo, ela apenas conheceu o Deus verdadeiro. Que nos fala na palavra, gente, que eu quero deixar para vocês. Quando os espiões israelitas chegaram à sua casa, ela declarou que conhecia a história do Mar Vermelho e dos reis dos amorreus que foram destruídos pelos israelitas. Isto mostra que ela poderia conhecer muito mais, porque os outros fatos, como pragas do Egito, o maná que caiu do céu, o pão que alimentava, a água que brotou da rocha, a nuvem protetora, a coluna de fogo quando o povo estava no deserto, no frio, a nuvem protetora que cobria o sol quando o sol estava quente, ardendo no deserto, era conhecido pelos povos que habitavam o mundo oriental. O que quer dizer tudo isso? Ao tomar o conhecimento desses fatos, ela utilizou uma coisa pequenina chamada razão. Razão é bom senso. Bom senso quer dizer maturidade e discernimento. Ela analisou o quê? Que o Deus de Israel é poderoso e concluiu que o Deus que ela adorava não era nada comparado ao Deus dos israelitas. Por isso que, passando algumas circunstâncias e situações, ela acreditou nele. O uso da razão não somente levou ela a acreditar no Deus de Israel, mas respeitá-lo e a temê-lo. Isso é fé. O que quer ensinar essa palavra para nós? Essa palavra nos quer ensinar que a fé racional é aquela que tem comprovação de milagres. É aquela fé que tu sabe que tu está orando e que a resposta de Deus vai chegar no tempo dele. Não é tarda ou não falha, como os homens criaram essa palavra que não vem de Deus, mas é o tempo de Deus que está em Eclesiastes 3. A palavra, ela nos ensina diretamente. A Bíblia é um livro verdadeiro. Quem não gosta de ler a Bíblia, não gosta de saber a verdade e prefere viver na promiscuidade do pecado. E que a palavra de Deus aos homens, ela é contida e se cumpre a cada dia perante os olhos daqueles que, contudo, muitos que mesmo ignoram e que nada querem saber, é aí que Deus se apresenta. Aleluia, Jesus. Então, segue nos falando também que a Raabe foi salva pela graça, pelo meio da fé. Então, essa palavra quer dizer o quê? Salvos pela graça e no meio da fé, quer dizer que o Espírito Santo
atuou na mente da Raabe ao ponto de fazer com que ela reconhecesse a supremacia dos deuses a quem ela adorava. A sua conversão foi uma obra de Deus na sua mente, foi um ato de divina graça. Aleluia, Jesus! Então, o que eu quero dizer para vocês? Em meios de trevas que você possa estar vivendo, seja moral ou seja espiritual que você viva, assim como Raabe viu a luz e tomou uma decisão de seguir a luz, a misericórdia de Deus iluminou o coração dela, encheu-a de esperança e deu a ela, aquela desprezível prostituta, uma chance para a sua salvação. Então, gente, é muito importante que nós venhamos entender e compreender que o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Que a graça de Deus, ela se estende a todas as pessoas no mundo. É só reconhecer, arrepender-se dos pecados, buscar, entender e compreender o Deus a quem servimos e que Ele está sempre na frente de todas as circunstâncias que venham se apresentar para com as nossas vidas. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Então, imagine você, se de repente existe alguma prostituta da tua cidade entrando na igreja. Quantas pessoas iriam receber ela com alegria, com carinho? Podia ser um bêbado, um drogado, um viciado, uma pessoa que não está satisfeita com a sua ideologia religiosa ou com a sua sexualidade. Quantos iriam acreditar na sua conversão? Quantos veriam nela uma pessoa que Deus poderia vir a usar para fazer a obra na sua cidade? Seria muito impressionante como Deus usa as pessoas, segundo o que parece, merecem apenas desprezo e o castigo divino. Mas a experiência com a prostituta nos faz lembrar o que o apóstolo Paulo fala surpreendentemente da graça de Deus. A graça de Deus, ela nos basta. Aleluia, Jesus. Deus escolhe as pessoas que a gente considera como desprezíveis para mostrar que a sua misericórdia é para todos. Jesus veio ao mundo, Filho unigênito de Deus, para pregar para todos os pecadores. A humanidade inteira é pecadora. Ninguém é santo. Se fôssemos santos, não estaríamos aqui passando processos e situações que nos levaram a ser adquiridas pelas circunstâncias que se apresentaram nas nossas vidas e pela toxicidade do mundo para o qual a alma sofre consequências dos nossos atos. A nossa alma sofre, chora pelas circunstâncias que nós permitimos alimentar-nos ali fora do mundo. Por isso diz que na palavra, muitas vezes nós temos uma fé genuína e nos aproximamos de Deus pela sua graça, mas mudar a questão da vida, ter posicionamento, ter uma atitude, é o que nos afasta dos trapos da imundícia do mundo que às vezes querem impor em cima da gente. Você sabe que no mundo existe tanta maldade que só mesmo em você tem uma real consciência e ser consciência de que a destruição no mundo é iminente, relacionado a se você vai buscar refúgio para suas próprias forças, você vai pecar, porque a bandidagem está solta, existe vícios de toda má sorte, existe libertinagem sexual, libertinagem espiritual, existe pedofilia e tantas outras porcarias que o mundo oferece lá fora, mas o Senhor diz, maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Mas a gente nunca jamais podemos esquecer que o Senhor tem poder para aniquilar com essa raça. Por que eu digo por essa raça? Pecadores. Todos nós pecamos todos os dias. Pecamos no ver, no falar, no ouvir, não calar, na falta de caridade, na falta de amor ao próximo. Porque existem tantas controvérsias relacionadas a pessoas que pregam a palavra em bel prazer daquilo que possam tirar como proveito.
Então temos que entender e compreender que a salvação é a obra de Deus por nós e é de graça. Aleluia, Jesus. Que nós sabemos que a obediência nos leva a bênçãos. O que é uma maldição? Uma maldição é você, como você sair para uma balada cheio de mina, né? O cara vai numa boate, enche a cara, se droga até os topos, pega um carro, sofre acidente e morreu. Isso é uma maldição. E existem coisas que são centenárias, coisas que vêm de famílias lá atrás, como palavras, pragas declaradas, sobrenome, todo o sobrenome de sua família, que às vezes nós não cancelamos, não pedimos a Deus um direcionamento e uma sabedoria. Aleluia, Jesus. Mas nós sabemos também que na própria palavra nos fala que o nosso amor a Deus, a nossa confiança a Deus, ele nos leva a fazer uma aliança de amor eterno com o Senhor. Aleluia, Jesus. Devemos entender então que Deus pode apagar todos os nossos pecados, mas as suas marcas podem durar mais que a vida. Aleluia, Jesus. Muitas vezes somos marcados pelos nossos pecados e Ele apaga os nossos erros e às vezes estamos, lamentavelmente, colhendo frutos amargos daquilo que nós plantamos, vamos colher, mas sabemos que o nome do Senhor tem poder até para constar da nossa árvore genealógica, onde Jesus, né, como uma causa das nossas questões ancestrais, Ele tem poder de nos purificar através das renúncias da nossa vida, começando uma nova caminhada com Cristo, quebrando tudo aquilo que nos tira da presença do Senhor. Amém? Que eu quero deixar para vocês. Sabemos que as promessas de Deus não falham, gente. Ele lança os nossos pecados nas profundezas do mar quando nós nos batizamos, né? Por isso que a gente não deve jamais voltar a pecar, né? Ele disse para mulher adúltera, quando foram levados pelos escribas e os fariseus para que fosse apedrejada, ela foi pega em adultério, né? Ele disse que fosse livre de pecados que tirasse a primeira pedra, mas também ele disse para ela no momento, ide e não pecai mais. Então temos que estar lutando todos os dias, porque mesmo que os nossos pecados estejam todos esquecidos no mar do esquecimento, sabemos que somos transformados com Cristo, sem estudo, sem oração, sem arrependimento, nós não conseguiremos avançar. Então teremos que reconhecer que para seguir Jesus, ter a salvação, existem algumas renúncias. E Raabe fez uma renúncia, foi muito sábia em fazer uma boa escolha. Aleluia, Jesus. Eu convido vocês para entrar em oração. Amém? Convido vocês a fechar os seus olhos. Aleluia, Jesus. Oh, Pai querido, poderoso Deus, é no nome de Jesus que eu entro em oração, Pai. Tu sabes de todas as coisas, Pai. Senhor, Tu sabes, Pai, que nós temos, Pai, direitos de livre-arbítrio, Pai. Nós plantamos e semeamos e plantamos e assim segue por diante, Pai. Mas, Senhor, que a Tua palavra venha fazer morada no nosso coração. Senhor, que a nossa fé seja do tamanho de um grãozinho de mostarda, Senhor, porque sabemos, Pai, que a nossa fé, Senhor, é o único caminho que nos leva à salvação. Pai querido, poderoso Deus, que essa palavra, Pai, possa fazer a diferença em nossas vidas, Pai, que por mais que sejamos enlameados no mar, Pai, dos pecados, no lodo, no lamaçal, seja onde for, Senhor, querido Deus, é o Senhor, Pai, que tem poder, Senhor amado, querido, poderoso Deus, de nos perdoar os pecados. Senhor, que o nosso arrependimento possa ser sincero, Pai amado, Pai querido, poderoso Deus, e que a sua mão de poder possa chegar aos nossos corações, Senhor, que possamos entender e compreender, Senhor, que sem o Senhor nada somos, Pai, que o mundo vive numa maldade muito grande, Senhor, numa toxicidade muito grande, Senhor. Deus, estamos pensando, Senhor, a maioria, Pai, das pessoas no mundo, Pai, em salvar os seus corpos, mas estão perdendo as suas almas, Pai. Senhor, que sejamos, Senhor amado, racionais, Senhor, e que sejamos conscientes, Pai, que o pecado nos tira da Tua presença, Senhor,
porque o Senhor é maior, porque habita em nós, do que aquele que está no mundo, porque no mundo jaz numa maldade muito grande, Senhor. Existe falta de respeito, Pai, com as vidas de crianças, jovens, idosos e adolescentes. Existe falta, Senhor, de respeito com o templo sagrado do Teu Santo Espírito, que é o nosso corpo, Senhor, onde abriga, Pai, Teu Espírito, Pai. Existe a falta de respeito de consciência cristã com os irmãos, Senhor. Querido poderoso Deus, existe muita diferença social, racial, econômica, Pai, mas sabemos, Pai, que sem o Senhor não seremos salvos, porque, Senhor, como diz Pai amado e querido poderoso Deus, o Senhor é o dono do ouro, o Senhor é o dono da prata, o Senhor é o dono da vida, o Senhor é o dono da morte. Senhor, que o Senhor possa consagrar nesse momento a mente e o coração do irmão e da irmã que estão ouvindo esta mensagem, Senhor, e que essa palavra possa fazer sim a diferença morada no coração dele, Pai. Se ele tem algum vício, Senhor, se ele está desviado dos teus caminhos, Pai, se ele está fazendo escolhas equivocadas, Pai, se ele está fazendo algum ato que está, Pai, comprometendo com a liberdade de ir e vir dele, Jesus, Pai querido poderoso, assim como esse pai ou essa mãe, Pai, que está afastado de Ti, que vive no engano, na idolatria, Pai, alimentando ali, Pai, situações, Pai, que vão trazer frutos amargos, Senhor. Deus poderoso, é no nome de Jesus que eu oro, Pai, que o Senhor possa entrar com providência, Pai, falando aos seus corações, Senhor. Deus poderoso, que venhamos trazer na nossa mente, Pai, Cristo Jesus, o único que morreu na cruz pelos nossos pecados, o remidor dos nossos pecados, Pai, se foi em sangue, sofreu, chorou, foi, Pai amado, traído, foi rejeitado, renegado e morreu, Pai, em silêncio por nós, Pai, como o Cordeiro de Deus que morreu para tirar os pecados do mundo, Pai. Que o Senhor tenha piedade de nós, Senhor. É no nome de Jesus que eu oro, entrego tudo nas Tuas mãos, Senhor. Amém. Glória a Deus e aleluia. Louvado seja Teu nome santo.